Olá, pessoal! E desta vez eu sou a Branca de Neve. E aí vocês vão me dizer, nossa, Branca de Neve? Mas nós já conhecemos essa história, professora. Sim, vocês conhecem a história, mas não sabem tudo sobre ela. Ela esconde um mistério, como todas as histórias clássicas. Todas que vocês conhecem. As histórias clássicas são importantes porque elas mostram pra gente o feio, o bonito, o bem, o mal, o herói, o vilão, a paz, a violência, o possível e o impossível, o medo e a coragem, a proteção e o abandono, o que deve e o que não deve. Vocês já notaram como as histórias clássicas ensinam coisas pra gente? Ensinam sobre moral, né? Sobre práticas da vida. Né? É um mundo, a gente entra num túnel do tempo, assim, num mundo da imaginação, e de repente eu posso virar a Branca de Neve com 14 anos. E vocês podem até virar o príncipe que tinha 18 anos. Nesse túnel do tempo, a gente vai no mundo da fantasia. Só que a gente tem que cuidar, porque depois a gente tem que voltar para a realidade, né? E perceber, eu não tenho 14 anos, não é? Os príncipes, eu não tenho 18, né? Porque a gente tem que estar com os pés no chão, não é? Mas como é que essa história aconteceu? De onde veio essa história? Eu sei, professora, é do Walt Disney, Walt Disney. Sim, mas foi ele que construiu essa história? Não, essa história quem inventou foi os irmãos Grimm, da Alemanha. Sim, Jacob Grimm e William Grimm foram os primeiros que escreveram a história da Branca de Neve. E de onde veio essa história? Os pais deles contavam sempre uma história de uma baronesa chamada Sofia, da Alemanha, que era bem branquinha, bem clarinha, e que morava num castelo da Alemanha. E os pais contavam a história dessa baronesa para os irmãos Grimm. Quando eles ficaram moços, adultos, não é? Eles inventaram de escrever um livro dessa história, só que colocaram uns detalhes a mais, né? O espelho, eles lembraram que a baronesa, o pai dela era vidraceiro e fazia espelhos. Eles pegaram da vida da baronesa alguns detalhes para incrementar a história. E aí, em 1796, tchan, 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 a história ficou pronta. Só que eles só publicaram para todo mundo ver em 1812. Olha como o tempo vai passando, não é, gente? Uma história que começou lá dos pais dele, contando a história da vida de uma baronesa, foi virar uma grande história, não é? O que aconteceu? Em 1937, olha quantos anos se passaram. Em 1937, o Walt Disney pensou assim, eu ainda quero fazer uma história longa para as crianças. E todo mundo dizia para ele, não dá certo. Crianças gostam de histórias curtas. Crianças não têm paciência para escutar histórias longas. E ele disse, depende. Se for uma história bem criativa, emocionante, que cative a alma das crianças, elas vão querer ver uma história longa e vão se fixar nessa história até o último minuto. E foi um desafio para ele. Só que ele não sabia que história que ele ia fazer. Então ele lembrou da história essa da Branca de Neve, da tal de baronesa Sofia, que os irmãos Grimm fizeram a Branca de Neve.
Só que eles editaram o livro e não colocaram desenhos, eles simplesmente escreveram uma história num livro e publicaram, mas sem desenho, sem nada. E o Walt Disney disse, é essa história que eu vou publicar, que nós vamos fazer, porque o Walt Disney tem uma empresa que faz desenhos, faz movimentos nos desenhos, não é? Vocês sabem disso, né? Só que ele ficou pensando assim, como eu vou desenhar essa Branca de Neve? Como eu vou desenhar? A história vinha da Alemanha e a Branca de Neve tem cabelos negros, ó, pretinhos, né? E ele não fez loira como lá os alemães, não é? Ele fez um concurso, procura-se uma Branca de Neve, porque ele queria desenhar, olhar para uma moça e desenhar a Branca de Neve. E foram muitas candidatas, mas ele escolheu uma bailarina que tinha o rostinho da Branca de Neve e um corpo muito bonitinho, uma verdadeira princesa. E a Branca de Neve é considerada a rainha do Walt Disney, a mais bonita de todas. Ela é considerada a princesa, eu falei rainha, né? A princesa mais linda da Terra. E é a maior delas, embora não pareça, é a maior delas, não é? Então, ele conseguiu, convidou os seus amigos para fazer todos os desenhos, inventar roupas para Branca de Neve, inventar roupinhas para os anões, características para os anões, não é? E foi um grande sucesso de 1937. Foi um grande sucesso. Ele aproveitou a história de um e fez um filme daquela história. E é sucesso até hoje, né? E essa história da Branca de Neve nos leva a alguns questionamentos também. Nem tudo que aparece nas histórias deve ser assim na realidade, não é? A gente tem que refletir, tem que questionar. Por exemplo, não é? Os anõezinhos permitiram que a Branca de Neve ficasse lá na casa, porque ela ia cozinhar, lavar, passar, claro, porque ela era querida também, né? Mas eles nunca se preocuparam em ajudar a Branca de Neve, né? Aí a gente tem que fazer uma reflexão sobre a realidade, não é? Já os passarinhos, os bambis e todos os animaizinhos da floresta, o que fizeram? Ajudaram a Branca de Neve, ligeirinho a casa estava bonita logo que ela chegou na casinha. Então foi um trabalho de grupo, de cooperação, não é? Então os pássaros, os animaizinhos das florestas ensinam pra gente uma coisa boa que é a cooperação, não é? Bom, outra coisa, a maçã. Será que a gente pode sair por aí comendo qualquer coisa que as pessoas estranhas nos oferecem? Por que a Branca de Neve aceitou a maçã? Porque ela era pura. O Walt Disney fez ela assim, ó, com uma pureza. Ela era simples, maternal, ingênua, né? Ela acreditava em todo mundo e não acreditava nos perigos do mundo, não é? Ela estava na floresta porque ela não teve mãe, não é? E a madrasta dela não cuidou bem dela, queria matá-la, gente, aquela coisa linda, não é? Queria matá-la, nem que ela não fosse linda, né? Não tem que fazer isso, não é? Aí vocês me perguntam, ai, professora, a minha madrasta é maravilhosa. Que bom! É lógico que as madrastas podem ser maravilhosas, como as mães podem ser maravilhosas. Mas a Branca de Neve, né, não teve essa sorte. Porque quando a mãe dela morreu, ela era pequenininha, e o pai dela acabou não fazendo uma boa escolha. Por quê? Ó, ele escolheu uma mulher muito bonita por fora, mas não viu por dentro o coração, a bondade. E ela era má, ela era gananciosa, ela só pensava em beleza e odiava a Branca de Neve.
né? E queria matá-la a qualquer custo. E outra coisa que a gente tem que lembrar dessa história é que depois ela se transforma numa bruxa para oferecer a maçã para Branca de Neve. E aí eu pergunto para vocês, né, que geralmente nas histórias infantis as bruxas são velhas, não é? Narigudas, ai, tenho até medo, ai, meu nariz compridinho assim, já pensou, né? Ai, será que, né, depois envelheço e fico bruxa? Não, aliás, as bruxas nem existem, não é, gente? Então, assim, a gente tem que pensar assim, ó, puxa, as pessoas velhas são tão lindas. As vovós de vocês, as bisavós de vocês, tem gente que tem vovó novinha, né? As bisavós, as tataravós são tão fofas, tão lindas, não é? Não tem maldade no coração, sabe? Então é outra coisa que a gente deve de sempre refletir sobre a história, que as histórias falam muitas coisas verdadeiras pra gente, mas às vezes passam uma mensagem também errada pra gente, como essa de que as pessoas velhas podem fazer maldades, não é? E a gente viu que a madrasta, era tão bela e tantas maldades queria fazer, não é? Então, gente, eu convido vocês. Vocês gostam de maçã? Eu gosto, né? Ó, mas dada com carinho por uma pessoa que nos ama, não é? Ó, deixar a maçã ali. Olha aqui os meus amigos, o Soneca, o Dunga, o Zangado, o Mestre Trabalhador, o Dengo. Não, esse é o Atim, o Feliz, esse é o Dengoso. E é outra coisa que as histórias ensinam pra gente, não é? Que nós podemos ser diferentes e conviver em grupo muito bem. Olha quantas coisas essa história está nos ensinando, não é? Na hora da higiene, aquela bagunça na casa, não é? O que essa história está ensinando? Puxa, quanta sujeira e desorganização, né? Vamos, a mãos é lá para arregaçar a manga e dar uma limpadinha, uma organizadinha aí, né? E olha, para essa época de pandemia, não é? Ó, a limpeza em primeiro lugar, lavar as mãos bem lavadinha, como a Branca de Neve pediu para eles. Se não lavar as mãos, se não tomar o seu banho, não vão jantar, não é? Não vão comer a tal de sopa. Então, viu como ela ensinou coisas interessantes para nós? Ó, agora que vocês vão ver, assistir a história original, porque tem muitas histórias por aí nos livros que não são originais e não vão contar bem direitinho como é que foi. Vão contar uma outra versão, um outro jeito de contar a história, não é? Mas essa que vocês vão assistir agora é a história original do Walt Disney. Clica aí e bom filme para vocês!